Boa tarde. Vamos dar início ao trabalho interdisciplinar das disciplinas de microbiologia, parasito e patologia geral. O nosso trabalho é sobre a leishmaniose visceral canina. Na introdução, tivemos relatos dela lá em 1571, com mal de nariz. Depois tivemos outros relatos em anos posteriores. E no Brasil, em 1909, o Instituto Oswaldo Cruz fez uma correlação entre as lesões e o protozoário da leishmania. Mas só em 2003 que a OMS ela iniciou um movimento aí de combate a doenças negligenciadas. São as doenças que afetam principalmente pessoas mais vulneráveis, com menos condições de saneamento básico, etc. Aí um mapa demonstrando que 90% dos casos concentram-se nesse país: Brasil, Bangladesh, Etiópia, Índia, Sudão do Sul e Sudão. Ou seja, presente basicamente na América do Sul, África e Ásia. Esses dados também são da OMS e de 2012, ainda não temos dados mais recentes. Bem, a leishmaniose é um protozoário, né, pleomórfico, ou seja, ele tem diversas formas. Ele pode estar em forma de amastigota, presente nos vertebrados, de promastigotas, presente nos invertebrados ou nos vetores. Sua ordem é Kinetoplatida, família Trypanosomatidae, gênero Leishmania e alguns subgêneros Leishmania e Viania. Aí nós temos alguns aí tipos de leishmaniose. Tem a leishmaniose tegumentar, como a imagem ao lado demonstra, que é aquela na pele, né? Tecido tegumentar. E no Brasil, o principal protozoário é a Leishmania infanto. Trata-se de um protozoário intracelular obrigatório das células do sistema fagocítico mononuclear. Então ela vai, no momento em que ocorrer contaminação, o sistema imunológico vai fazer a fagocitose, e quando ela fizer a fagocitose, as formas amastigotas vão ser liberadas dentro da célula de defesa, espalhando para a corrente sanguínea e demais tecidos. Bem, o ciclo biológico da leishmania, ele inicia no flebotomínio, que é o mosquito palha, né? E ela vai ser transmitida pela picada dele. E ao se alimentar, né, do sangue, o flebotomínio vai injetar as promastigotas dentro do cão, do hospedeiro. E a promastigota vai vir de sua probóscide. As promastigotas vão ser fagocitadas pelos macrófagos e por outras células mononucleares fagocíticas. Nessas células, as promastigotas vão se transformar em amastigotas, que vai ser o estágio tecidual dela. Os amastigotas vão se multiplicar por divisão simples e vão infectar outras células fagocíticas. Aí, passando para o ciclo já no flebotomínio, ele vai picar ali o animal contaminado, alimentar do sangue dele, né, vai ingerir os macrófagos infectados por amastigotas. No intestino dos flebotomíneos, os amastigotas vão se transformar em promastigotas, que vão se multiplicar e vão se migrar para a probóscide. Aí o vetor da leishmania, no Brasil, o principal vetor, Lisomia longipalpis, chamado mosquito palha. Ele tem de 2 a 4 milímetros. Ele tem hábitos peridomiciliares e ele costuma picar de 16 até 18, 19 horas. Nessa faixa que ele se alimenta aí, que ele sai para se alimentar. Além dos vetores, a gente vai ter os reservatórios, né, que vão ser reservatórios da doença, ou seja, se outro flebotomínio vir picar, vai adquirir aí a promastigota e espalhar para outros hospedeiros. Então, no Brasil, a gente tem silvestres, mamíferos selvagens, como a raposa, e urbano, canídeos e o próprio roedor. Uma curiosidade interessante que a raça Podengo ibicênico, chamada de Ibiza Hound, ele parece ser resistente ao protozoário da leishmania. Essa raça é lá de uma ilha chamada Ibiza, na Espanha. A transmissão ela vai ocorrer especialmente pela picada do flebotomínio.
Essa, epidemiologicamente falando, é a forma de transmissão mais importante. Agora, clinicamente, para fins médicos, veterinários, a gente também vai ter contaminação por transfusão sanguínea, pela cruza e transplante cetária da mãe para os filhotes. A gente vai, as alterações laboratoriais da leishmania são quase sempre nítidas, principalmente em uma fase mais avançada. O hemograma a gente vai observar anemia, pode observar uma leucocitose ou leucopenia e uma trombocitopenia. Podemos observar aumento de enzimas hepáticas, aumento de ureia e creatinina, já que a leishmania se deposita especialmente ali nos glomérulos renais. Em ultrassom a gente vai ter um aumento aí de órgãos da cavidade abdominal, como o baço e o fígado. Alterações clínicas são as mais variadas. Na fase aguda a gente vê principalmente apatia, febre, anorexia. Já na fase crônica vai ter principalmente sintomas clínicos dermatológicos, como aí na imagem, né, feridas com ulceração, caquexia, alopécia, etc. Nessa imagem a gente vê aí as unhas grandes, que também é um sinal clínico. A caquexia, um animal bem magro. E as orelhas feridas, que é onde o flebotomínio gosta ali de picar. Para fins de diagnosticar a leishmania é muito complicado, já que a gente tem que fazer uma correlação de exames, já que um exame só não diagnostica com precisão. A gente tem exames indiretos, que é o ELISA, RIF e a imunocromatografia, que pesquisam anticorpos, então são testes sorológicos. E temos exames diretos, que seria a histologia, o PCR e o imunistoquímica. Eles identificam o antígeno ou o material genético aí do protozoário. A imunocromatografia geralmente é um teste rápido, muito usado na clínica para fazer uma triagem para a leishmania. Ali o clínico já vai ter uma noção do que ele... né, principalmente da presença ou não de anticorpos da leishmania. A ELISA é um teste que vai identificar o anticorpo do protozoário, e ela vai te dar dois dados, o corte e a densidade ótica. Então, o corte, o cut-off, ele deve ser sempre maior que a densidade ótica, para eu ter um exame negativo. Para que eu tenha um positivo, eu vou ter a densidade ótica 3 vezes maior que o corte. E é ideal que esse corte seja sempre abaixo de 1, para eu estar negativo. Já o RIF, eu vou pegar uma amostra e vou diluindo. Então ela começa em 0, se ali eu tenho, eu estou negativo. Eu vou diluir 1 para 40, depois para 1 para 80 e vou dobrando, né? 1 para 40 e 1 para 80 são casos suspeitos. 1 para 160, para 320, 640 são casos confirmados. E o interessante é que a gente tem que saber, a primeira coisa que tem que se observar nesse exame, se é reagente ou não reagente. Se reagente, positivo. Se não reagente, negativo. Surge muitas dúvidas em uma diluição parcial de 1,40 reagente, porque a carga parasitária, ou melhor, a carga de anticorpos, ela vai estar baixíssima, já que a diluição só foi feita 1 para 40, não 1 para 80 não identificou. E pode ser por vários motivos, pode ser pela imunossupressão ou por um tratamento com leishmanicida, isso vai depender. Então não quer dizer que ele esteja 1 para 40 reagente, que ele vai ser um animal doente, que vai apresentar sintomatologia clínica, etc. Já os exames diretos, eles confirmam a presença do material genético. Então eu extraio a amostra, por exemplo, uma punção de medula, coloco no microscópio e ali eu vejo o parasita ou não, ou o material genético dele. Então se eu ver, o positivo é confirmado. Agora se eu não ver, não quer dizer que ele não esteja infectado. Eu posso não ter visto ali naquela amostra o material genético do protozoário. Então o positivo confirma e o negativo não exclui, assim como a biópsia, etc. Agora, uma coisa muito interessante da gente observar é a imunopatologia.
O organismo do animal, ele vai reagir de duas formas. Ele vai ter uma resposta celular, TH1, ou uma resposta humoral, TH2. Quando ele tem uma resposta celular, TH1, ele vai liberar interferon gama. E esse interferon é primordial para criar resistência ao parasita. Ele vai induzir a produção de citocinas anti-leishmania. Ou seja, se eu tenho um desvio para TH1, a tendência do meu animal é ter uma carga parasitária baixa e às vezes nem apresentar sintomatologia clínica. Contrapartida, se eu tenho um desvio TH2 humoral, eu não tenho essa mesma resistência ao parasita. Então, eu vou produzir anticorpos não eficazes para a leishmania. A gente tem que sempre induzir a uma resposta TH1. Um exemplo aí de uma citologia de medula, né, um mielograma, confirmando formas amastigotas de leishmania. Estruturas compatíveis com formas amastigotas. Na sequência, temos um hemograma com uma discreta anemia. A gente vai observar os eritrócitos, mas nenhuma alteração ali nos leucócitos, nem nas plaquetas. A bioquímica também está basicamente normal, com uma alteração somente na ureia. Esse animal aí é o pingo, é um pincher da nossa colega Melina, que é positivo para a leishmania. E aí a gente vê no ELISA o corte 3,7 menor do que a densidade ótica da amostra, com resultado reagente. E o método de imunofluorescência indireta, que é o RIF, uma diluição de 1:80, reagente também. O interessante é que, segundo a Melina, esse animal não faz nenhum tratamento, nem com leishmanicida, nem com imunomodulador, nem com leishmanistático, e não apresenta nenhuma sintomatologia clínica. Corroborando na descrição da tutora, a gente vê aí um exame realizado um mês depois, com o método ELISA dando não reagente com valor de corte compatível com o valor da densidade ótica, e reagente na imunofluorescência de 1:40, ou seja, com a carga de anticorpos muito baixa. Importante no tratamento da leishmania é fazer o estadiamento correto. E de acordo com esse estadiamento, a gente vai ter o prognóstico de bom a pobre. Então, do estadiamento 1 sem doença até o 5, a gente vai sempre piorando o diagnóstico, de bom até pobre. Estadiamento 1 eu não tenho doença, tenho sorológico baixo, parasitológico negativo, ausência de sinais clínicos. O tratamento, não vou entrar em detalhes porque a gente não tem aula de farmacologia, mas nesse estádio a gente vai usar a vacina e um imunomodulador. Estádio 2, a gente vai ter um sorológico já médio, parasitológico já positivo, sinais clínicos também ausentes ou leves. O tratamento eu já entro com leishmanicida, que seria o milteforam, a miltefosina, e um leishmanistático, que é o alopurinol. O estadiamento 3, eu também vou ter as mesmas características do 2, mas eu já vou ter um IRA, uma injúria renal aguda, então eu vou ter que ter um manejo renal. Já vou ter sinais clínicos moderados e os exames laboratoriais alterados. Estadiamento 4, já é uma doença grave, sorológico positivo, com carga de médio a alta, né, parasitológico também positivo, sintomas clínicos graves, tratamento basicamente o mesmo do 3, o manejo renal geralmente mais grave. O 5 é a doença grave mesmo, né, então eu já vou ter que fazer um manejo renal de doença renal crônica. Então é interessante só chamar atenção para o tratamento, que a gente não tem aula de farmacologia, então a gente vai fazer uma imunoterapia com a vacina, vai fazer a imunomodulação, que é domperidona, vai utilizar um leishmanicida para reduzir aí a carga parasitária com miltefosina e fazer o tratamento com o alopurinol, que é o leishmanistático, ou seja, ele não deixa a carga parasitária subir. Quando eu chego em doença renal crônica, eu já tenho um quadro de difícil reversão. Desse modo, né, chegando já na conclusão, é ideal fazer o tratamento de acordo com o estadiamento da doença,
para que a gente dê uma qualidade de vida melhor para o paciente, faça o tratamento adequado, realizar exames periódicos, estar sempre atento aos sinais clínicos e sempre buscar várias formas de diagnóstico. Combinar aí os exames de sangue com o parasitológico, com os exames sorológicos. E é isso, espero que vocês tenham gostado e entendido. A leishmaniose é muito complicada para a gente fazer um trabalho aí de 15 minutos. Mas eu agradeço muito a oportunidade em nome do grupo, tá? Muito obrigado.